tarde, povo de Deus. Tá tudo bem com vocês? Sim ou não? Primeiro eu quero dizer que é uma grande alegria estar aqui com vocês. Olha que povo alegre, que povo animado, viu? Eu acho que eu vou pedir para vir para essas bandas de cá, que a coisa aqui tá gostosa, amém? E é uma grande alegria estar com vocês. Fui comissionada, né? Eu creio que em primeiro lugar por Deus e pelo missionário R.R. Soares, para ir pelo Brasil afora pregar o Evangelho. Mas deixa a gente se conhecer um pouquinho antes de eu entrar na mensagem. Eu aceitei Jesus, eu tinha 14 anos de idade, já vou para 37 anos. Aceitei Jesus na Igreja da Graça em Campinas, lá na minha terra. Sou lá do interior, falo porta carne, né? E nós trabalhávamos na horta, eu e toda a minha família. Eu dirigia trator, eu dirigia caminhão, a gente plantava de tudo que você pode imaginar, couve, salsa, rabanete, né? Alface, principalmente alface que dá um trabalho, agrião que é no brejo, enfim, nós plantávamos, a nossa família vem do interior. E uma certa noite, a minha avó, ela estava desenganada pelos médicos, não tinha nada que passava as dores que a minha avó tinha. O médico disse: Dona Ernestina, agora é esperar a morte, não há nada mais que eu possa fazer para a senhora. Um dia de madrugada, com tantas dores, sem poder dormir, a minha avó ligou a televisão. Quem que ela vê pregando a palavra de Deus? O missionário Soares. E ela então ouviu a palavra, acreditou, orou junto com o missionário. No outro dia ela me chamou e falou assim: filha, vamos com a avó procurar essa igreja? Porque minha avó não sabe ler nem escrever. E ela falou: então vamos com a avó procurar esse endereço? Que olha, ontem à noite eu estava sem dormir, com tantas dores, liguei a TV. Ela disse: eu vi um padre falando, achou que o missionário era padre, né? Eu vi um padre falando lá umas palavras bonitas, orei com ele, subiu um calor e desceu o calor na minha coluna, a dor foi embora. Vamos lá, filha. E nós fomos na igreja. Quando eu cheguei, assisti o culto, aquela palavra abriu o meu entendimento, foi uma coisa que eu nunca tinha visto nem ouvido na minha vida. A palavra que entrou no meu coração, que me arrebatou de verdade, e eu disse: vó, aqui eu vim e aqui eu fico. Para a glória de Deus eu fiquei. A minha avó ficou completamente curada, hoje ela tem 85 anos de idade. Através de mim, da minha avó, Jesus salvou toda a minha casa. Meu pai, minha mãe, meus irmãos, o meu avô, a minha tia, a minha amiga, todos vieram para Jesus. Então hoje eu posso dizer, eu e a minha casa servimos ao Senhor. Amém? Aí então, na igreja, entrei na igreja como todo mundo, como membro. Depois passei a participar do grupo jovem, depois tia da escolinha, obreira, ministra de louvor. Depois em 99 eu casei. Casei, meu marido também é pastor, pastor Israel, e nós fomos enviados pelo missionário para a Europa, para abrir a primeira igreja da graça em Portugal, e lá fomos nós. 2000 desembarcamos em Portugal. Lá nós ficamos 12 anos, Portugal, Espanha, Ilha de Malta e França. Fizemos cultos ali. Hoje em Portugal já existe 8 igrejas da graça, para a glória de Deus. Temos pastores lá nas 8 igrejas, temos igreja na Itália, temos igreja em Espanha, temos igreja em várias regiões hoje. 2012, fiquei 12 anos lá fora, Jesus me deu um grande presente. Cadê o meu grande presente? Está lá no escritório. Deixa eu mostrar meu grande presente, que é a minha companheirinha, tá? Meu grande presente é a minha filha, gente. Vou mostrar minha filha. Apresentar minha filha, que é portuguesa, com certeza. Nasceu lá, né? Essa é minha filha, a Brenda. Ela tem 15 anos, né? Só tem tamanhão, olha lá. Vem cá, filha, perto da mãe, vem cá. Tudo bem que tá usando um salto alto, que eu não sei para que isso, né? Mas, ó, essa aqui é a minha filha, né? Tem 15 anos. Jesus me deu, nasceu lá em Portugal. Obrigada, filha, Deus abençoe. E quando foi em 2012, o missionário nos trouxe de volta para o Brasil e falou assim: Yara, agora você vai cuidar da televisão. Eu cuido da parte da TV, da nossa TV, não na inscrição, mas eu cuido da parte prática, né, das gravações, do ao vivo do missionário. E aí eu trabalho com a televisão durante a semana, final de semana eu saio pregar o Evangelho, que é a coisa que eu mais gosto. Amém? Auxilio o missionário no programa Fala Amigo. Aliás, quem assiste o programa Fala Amigo? Deixa eu ver assim. Que isso, meu Deus, quase 100%, glória a Deus. E quando ele não está no programa, eu substituo ele pregando a palavra. Amém? Agora deixa eu perguntar para quem assiste o programa aí, né? Que todo mundo fala, eu entrei ali, a irmã já me falou, na entrada a irmã já me disse, né? Sou a mesma aqui na televisão? Não.
Por que eu pergunto? Pastora, todo mundo fala assim, a irmã entrou ali e falou, é mais magra do que na TV, hein? Na televisão eu pareço mais baixa, mais gorda, e dizem que eu pareço um pouco mais velha, né? Aí eu falo assim, oh meu Deus do céu, acho que eu vou fazer programa de rádio, que aí só ouve a voz. Ninguém me vê, aí vai ficar profetizando, a pastora é magra, é magra, é magra, é magra, e eu vou emagrecendo. Glória a Deus, mas a beleza, isso não importa, o que importa é temer ao Senhor e ser praticante da palavra do nosso Deus, amém? E é isso que eu vim trazer, essa palavra ao seu coração. Daqui a pouquinho, após a palavra entrar, que é a palavra que traz a fé necessária para o poder de Deus operar na nossa vida, depois da pregação nós vamos orar e eu sei que Jesus vai curar no nosso meio, amém? Porque Ele sempre tem realizado a obra dele em nossas vidas. Eu sempre falo, irmãos, de Paulo, porque o apóstolo Paulo, para mim, ele foi um grande exemplo de homem de fé. Ele foi um grande exemplo de uma pessoa que serviu a Deus com integridade. Nós conhecemos Paulo e sabemos que ele era perseguidor da igreja de Cristo, sim ou não? Ele era perseguidor, até que ele teve um encontro com Cristo, ele teve a vida dele mudada, não somente, ele teve a mentalidade dele mudada de acordo com a palavra de Deus. Paulo foi um homem que experimentou do poder de Deus na vida dele. Nós só podemos falar daquilo que nós experimentamos. Paulo experimentou o poder de Deus, amém? E ele então, com toda a autoridade espiritual, pôde nos trazer grandes exemplos, grandes ensinamentos de como fazer e o que fazer para alcançar a nossa bênção, a nossa vitória. Entenda bem aqui, toda bênção, toda vitória já foi comprada por Cristo para nós, é um direito nosso, amém? É um direito seu e meu desfrutar saúde, é um direito nosso adquirido por Cristo, a justiça de Deus na cruz do Calvário, que é Cristo, adquiriu para nós todo o poder e autoridade para que hoje nós pudéssemos desfrutar verdadeiramente de saúde e de vida abundante. Mas muitas pessoas não estão vivendo. Por quê, pastora? Porque não estão crendo. Paulo ensinou algo muito profundo em Romanos capítulo 1, vamos abrir a Bíblia ao ponto de partida, mas depois eu vou para Efésios, tá bom? Romanos no capítulo 1, vamos lá, Novo Testamento, Romanos capítulo 1, no versículo de número 16. Olha o que Paulo, ele disse aí. Algo muito importante. Que se a gente abrir os olhos do nosso entendimento, a palavra vai entrar, vai fazer efeito na sua vida. Amém? Ela vai trazer o resultado que você espera. Vamos lá, Romanos capítulo 1, versículo 16. Isso, todo mundo abriu? Vamos lá ler? O que diz aí? Porque não me envergonho do que é? Pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também de quem? Do grego. Olha que Paulo, ele falou, quando ele teve esse encontro com Cristo, ele pregava o evangelho de Cristo, o evangelho da libertação, o evangelho da salvação, o evangelho da transformação. Esse evangelho transforma a vida do homem, você tem que acreditar nisso de todo o teu ser, amém? E Paulo, ele disse assim, não me envergonho do evangelho de Cristo. Vamos esmiuçar esse versículo aqui. O que é o evangelho? Primeiro lugar, evangelho é a boa notícia que Cristo veio nos trazer. Sabe qual foi a boa notícia? Que ele substituiu eu e você, amém? Aquilo que o homem não podia fazer por nós, aquilo que o ser humano nunca jamais seria capaz de fazer, que é morrer em nosso lugar. Por exemplo, se nós pensarmos aqui, todo mundo que é pai e mãe aqui, você seria capaz de dar o seu filho para morrer pelo pecado de toda a humanidade? Você seria capaz? Não. Você olharia e falaria assim, não, peraí, o meu filho, que eu criei com tanto amor, com tanto carinho, eu vou dar para morrer por pessoas que eu nem sei se vai querer aceitar o meu sacrifício? Mas Deus, ele fez. Ele deu o filho dele por nós, naquela cruz, para fazer uma substituição. Amém? Então, esse evangelho é Cristo na cruz que morreu e ressuscitou, que veio nos trazer boa nova, substituição. Veio nos dar vida, e vida com o que é? E vida com abundância, diz a palavra. Veio nos trazer saúde, veio nos trazer
tudo o que diz respeito à vida e à piedade. Tudo que você pode imaginar. Diz respeito à vida, Jesus veio trazer para você. Amém? É você ter, vamos colocar assim, na vida profissional, você ser estabilizado. Jesus veio trazer isso? Veio. Jesus veio trazer para você uma vida sentimental estabilizada? Veio. Ele veio te dar saúde? Veio. A Bíblia diz: amados, desejo que você vá bem em todas as coisas. É todas as áreas da sua vida. Como bem vai a tua alma, amém? Como você está ligado com Deus, você recebe das bênçãos de Deus. Então ele veio dizer: não me envergonho do evangelho de Cristo, né? O evangelho da boa notícia que Cristo veio trazer. Por quê? Vamos continuar? Por quê? Pois é o poder de quem? O poder de Deus para a salvação. Então ele diz que o evangelho é a palavra de Cristo, é o poder de Deus. Entenda bem aqui. Em Isaías, o próprio Deus, ele fez uma declaração. Ele disse: assim será toda a palavra que sair do quê? Não voltará para mim vazia, sem antes fazer aquilo que me agrada. Toda a palavra de Deus que é enviada para nós, quando você senta, ouve uma pregação, como você está fazendo agora, essa palavra, ela vem do coração, da boca de Deus para a sua vida. Ela vem já munida de poder espiritual, né? Ela vem exatamente na dosagem certa e necessária que você precisa para ser curado, ser liberto, ser transformado. Ela vem na perfeição para a sua vida, a palavra de Deus. A palavra que está sendo revelada pelo Senhor. Eu estava até explicando no culto que nós realizamos hoje de manhã, por exemplo. Vamos colocar por parábolas aqui como Jesus fazia para você entender bem. Quando a pessoa, ela vai ao médico com um problema, uma dor de cabeça, por exemplo. A outra vai ao médico com uma dor no estômago. O médico passa o mesmo remédio para as duas pessoas? Para aquela que está com a dor de cabeça e para aquela que está com o problema no estômago? Não. Ele vai dar o diagnóstico daquela que está com dor de cabeça, vai dar o remédio exato, na medida exata para aquela pessoa. Aquela que está com dor no estômago, ele vai dar o omeprazol, ou vai dar outro remédio, que vai ser na medida certa para a dor do quê? Do estômago daquela pessoa. Amém? Espiritualmente falando, é a mesma coisa que acontece quando nós paramos para ouvir a voz de Deus, através da palavra dele. A palavra dele está sendo anunciado, cada um de nós temos uma necessidade diferente, sim ou não? É verdade ou não é? Alguns estão aqui, precisam de cura. Outros estão aqui, precisam de solução na vida financeira. Outros precisam de solução no casamento. Outros precisam em outras áreas da vida. Cada um tem um diagnóstico diferente aqui. A palavra de Deus, ela está sendo uma só. Mas que traz um entendimento para a irmã, que traz outro entendimento para a irmã, a mesma palavra, mas que vai trazendo entendimento diferenciado, que vai exatamente na medida que a pessoa precisa do antídoto para poder solucionar o problema dela e trazer aquilo, a vitória que ela precisa na vida, no nome de Jesus. Quantos estão me entendendo até aqui? Digam glória a Deus. Amém? Por isso que quando a palavra é pregado, nós temos que prestar bastante atenção na revelação que Cristo ele nos dá, amém? Não deixe a revelação passar por você, agarre a revelação e pegue como verdade na sua vida, vai vir na medida certa. Então Paulo ele diz: não me envergonho do evangelho, boa notícia, que Cristo veio trazer para todos. Qual foi a boa notícia, pastora? Tudo é possível para aquele que... Vamos repetir? Diga: tudo é possível para aquele que crê. O que é tudo? Tem tradução para a palavra tudo? Não, tudo é tudo. Pode ser aquilo que o médico disse que não há solução para a ciência, mas para Cristo tudo é possível. Amém? Eu estava até dizendo, eu tive uma experiência com Deus, várias experiências, mas uma delas muito bonita que eu tive, eu já fui curada de várias situações. Só que eu tive uma cura de uma pedra na vesícula que eu achei a coisa mais linda que Jesus operou na minha vida. A luta vem para todo mundo, a luta vem para o membro, vem para o obreiro, a luta vem para pastor, vem para todos. O que vai definir a nossa vitória é crer na palavra e pôr ela em prática na nossa vida. Amém? Quando então
eu descobri que eu estava com essa pedra na vesícula. A médica falou, olha, Yara, nós vamos ter que operar, porque a pedra na vesícula é muito perigoso. Se ela tentar sair, ela pode parar no canal do pâncreas, dali do bilis, da bilis, né? E pode levar uma pancreatite aguda, que se não tratada, leva a infecção generalizada, que leva à morte. Olha que coisa séria. E a minha avó teve esse problema, ela teve uma pancreatite aguda que ela quase morreu. E Jesus curou ela. E aí ela falou assim, então a gente precisa operar. No momento que eu descobri que eu tinha aquela pedra, eu conheço a palavra. O que eu fiz? Comecei a colocar a palavra em ação na minha vida. Ora, se eu conheço, eu tenho que pôr em prática. Quando vinha aquelas dores na vesícula, eu punha a mão, eu orava e repreendia. E eu declarava a palavra. Deus, ele disse a seguinte palavra para nós: entremos juntamente em juízo. Apresenta-me as tuas razões para que eu possa te justificar. Qual é a minha razão? Quando ele fala, vamos entrar em juízo, ele está dizendo assim, eu estou aqui esperando só você, para entrar no tribunal em oração para resolver este problema. Você entra juntamente. O que é esse juntamente? Ninguém vai a um tribunal sem um advogado do lado. Jesus é o nosso advogado. Jesus é a palavra. Amém? Então eu vou ao tribunal de Cristo em oração com a palavra que vai me inocentar. Qual é a palavra? Pai, a tua palavra diz que se por um caminho entrou, por 7 o quê? Vai sair. Não é isso que a Bíblia diz? E outra passagem que diz que a palavra de Deus esmiuça a rocha. Pronto, acabou. Eu tinha uma rocha aqui dentro. A palavra de Deus esmiuça a rocha, é tudo que eu preciso. E eu comecei a orar. Vinha as crises, eu punha a mão, orava, repreendia. Um dia fui no médico, o médico falou assim, Yara, vamos marcar a operação. Eu falei, vamos marcar, mas Jesus vai me operar antes dessa operação. Essa é a minha fé. E fui orando. 5 anos se passaram. Eu fiquei 5 anos na batalha. Entenda isso bem. Tem pessoas que desistem da fé. Nunca desiste. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno do Senhor. Amém? Quando você crê, por mais que a luta seja grande, e a luta vem parecer ser grande para tentar nos desanimar, para tentar nos tirar do foco, nunca desista da sua fé. A sua fé vai levar você à vitória. Amém? E aí então eu falei assim, tudo bem, vou fazer os preparativos, mas eu creio que Jesus vai me operar. E aí fui no médico. Cheguei lá na médica, olhei assim para o monitor que estava na parede, enquanto a enfermeira preparou a maca. Eu falei assim, Jesus, eu quero olhar para esse monitor e eu quero ver a minha vesícula limpa, porque é para isso que eu tenho trabalhado no Senhor. A Bíblia diz que o nosso trabalho no Senhor não é o quê? Não é vão. Qual é o nosso trabalho? A oração, a fé em prática. E aí eu falei, eu tenho orado para isso. Veio a médica, falou, Yara, o que você tem? Eu falei, pedra na vesícula. Quanto tempo? 5 anos. Aí ela me deu uma bronca. Por que não tirou até agora? Eu falei, doutora, né? Eu falei, como é que eu vou explicar para ela agora, desde o princípio, ela não vai ter paciência para me ouvir? Eu falei assim, não, doutora, porque eu não quero operar não? Mas tem que operar, isso é perigoso, menina, vamos ver como é que está isso. Aí ela foi, colocou lá o aparelhinho, e ela examina, aí ela deita, vira para o lado. Virei, ela examinou, virou para cá de novo, examinou. Ela baixou o óculos assim, abriu a boca. Sabe quando a pessoa fica assustada? Que ela olha para você assim, e ela falou para mim assim, menina, você tem certeza que você tem uma pedra na vesícula? Eu falei para ela assim, claro, eu vi a pedra, eu tenho exames. Aí ela, vira de novo então. Virou para cá, virou para lá. Aí ela falou assim, mas aí dentro não tem nada. Ela, olha lá para o monitor, você está vendo alguma coisa na sua vesícula? Eu falei, não estou não. Ela, você nunca teve pedra na vesícula, coisa nenhuma. Falei, doutora, tive. Você tem exame? Tenho, está ali com a minha filha. Aí ela falou, então eu vou pegar porque eu quero ver. Falei, então deixa ela, vai lá incrédula, né? Só não falei, né? Mas pensei, né? Aí ela foi, pegou o resultado. Quando ela voltou com o resultado na mão, ela olhou e disse assim, você tinha uma baita de uma pedra. Não, isso não está certo não. Deita aí que eu vou achar essa pedra. Eu falei, está amarrada em nome de Jesus. Que como assim vou achar? Eu estou lutando para isso, vai achar nada, né? Aí deitei, aí ela vai, vira de um lado, vira para o outro, virei de novo. De repente ela fala assim, ó, chacoalha aí. Aí eu, chacoalhar para quê, doutora? Aí ela, para ver se essa pedra cai de algum lugar, pelo amor de Deus, que essa pedra tem que estar em algum lugar, não é possível. E ela procurou e falou assim, olha, não tem pedra, não consigo entender, não tem mais nada, para a glória de Deus. Olha, a minha alegria era tanta, que eu estava vontade de dar uns glória a Deus ali dentro mesmo do médico. Quando eu liguei para meu marido, eu falei, moça, você não vai acreditar, Jesus me deu a vitória, minha vesícula está limpa.
Tanto que eu tenho os 2 exames, com a pedra e sem a pedra, para glorificar o Senhor. Amém? Vou até gravar a novela da vida real, já estão lá preparando para eu poder gravar. Então nós temos que ter a nossa fé em Deus madura, amém? Não é uma fé que é abalada pela circunstância. Tem pessoas que mudam a disposição dela de acordo com a circunstância. Ela é de Deus, ela gosta de Deus, ela serve a Deus, está na igreja quando tudo está bem. Às vezes quando a coisa começa a apertar, ela fala assim, não adiantou nada isso para mim. A fé dela é uma fé superficial, né? Que não vai trazer resultado algum para a vida dela. A fé, ela é a certeza. Diga comigo, a fé é a certeza. Diga, a fé é a convicção daquilo que eu espero, que a palavra garante ser meu direito. Amém? Isso é a fé. Você fica firme naquilo. Tudo à sua volta pode estar parecendo que não está favorável. Mas se a palavra de Deus falou com você, ela veio com o poder da boca de Deus para operar na sua vida. Assim será a palavra que sai da minha boca. Não voltará vazia, sem antes fazer o que me agrada. Então Paulo disse, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação. Que salvação é essa, pastora? Salvação é o braço de Deus estendido que nos tira do problema e nos livra dele. A Bíblia já diz que o ouvido do Senhor não está tapado, agravado, para que não nos ouça, nem as mãos estão o quê? Encolhidas, para que não nos possa abençoar. Então, pelo contrário, os ouvidos dele estão bem atentos à nossa oração, feita com fé, na convicção. Não é a oração da sorte, aquela pessoa, vou orar, deixa eu ver o que vai acontecer. Nem ore, amém? Nem ore. A fé tem que ser da convicção, da certeza. Então ele diz que o ouvido dele está bem aberto, a mão dele está bem estendida. Quando você clama a ele acreditando, ele vem com a mão poderosa e tira você daquele problema. Amém? Então ele diz, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. De quem? De toda a humanidade? De todo mundo? Não, há uma restrição. O que ele disse aí? Leia para mim. De todo... Vamos ler de novo? De todo... Está vendo aí? Há uma restrição. O evangelho realmente é salvação? É, pastora. O evangelho é aquilo que pode mudar a vida do homem? Pode. Tem poder para isso? Tem. Tem poder para curar uma simples dor de cabeça? Eu pergunto para você. Tem? Tem. Tem poder para curar um câncer? Tem. Tem poder para curar uma AIDS, que pela medicina ainda não tem cura? Tem. Tem poder para tudo. E quando ele age na vida daquele que crê? Aí que está a restrição. Não é na vida de todo mundo. Não é porque a pessoa diz, eu sou evangélico, que vai acontecer algo na sua vida, porque o evangelho não é um passe de mágica. Amém? É na vida daquele que crê. E o que é crer? Crer é tomar como verdade as palavras de alguém. Não temos que tomar como verdade a palavra do homem. Nós temos que tomar como verdade a palavra de Deus. Se ele falou ao teu coração, você pode segurar essa palavra, porque junto com ela veio o poder para mudar a sua vida completamente. Se você crê na grande revelação que ele traz ao teu coração. Amém? Porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Versículo 17. Porque nele se descobre o que é? A justiça de Deus de fé em fé. Ele está dizendo, é nesse evangelho aqui que você descobre a justiça de Deus. Quem foi a maior justiça de Deus por nós? Cristo na cruz. Amém? É através desse evangelho que nós vamos descobrindo a nossa posição na palavra e o que Jesus fez por nós. Tudo aquilo que ele comprou para nós, tudo aquilo que é direito nosso. Ele diz, no evangelho, nele se descobre a justiça de Deus, que foi Cristo na cruz, substituindo eu e você, levando sobre ele toda a enfermidade, todo o sofrimento, o castigo que nos traz o quê? Nos traz a paz. Olha que sofrimento que Jesus levou, amém? Aí a Bíblia diz em Gálatas que nós não podemos nos colocar novamente debaixo de um jugo desigual, amém? Uma vez que fomos libertos por Cristo na cruz.
Quando que eu me coloco debaixo do jugo desigual? Pastora, quando eu não creio no sacrifício de Jesus, quando eu não creio na palavra dele que vem revelada ao meu coração. Eu estou me colocando debaixo de um jugo, porque Jesus já me libertou, porque eu não estou crendo, eu estou padecendo. Estão entendendo? Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Ele diz, não se coloque debaixo do jugo. Acredite, tome como verdade a substituição nossa por Cristo na cruz, para que ele nos desse hoje o direito de desfrutar dessa vida abundante. Então ele diz, no Evangelho se descobre a justiça de Deus de fé o quê? Em fé, de certeza em certeza, de convicção em convicção. O que ele estava querendo dizer? Que toda vez que a palavra de Deus é pregada, é o Evangelho pregando. No Evangelho, na pregação, você está descobrindo a justiça de Deus. E aí você crê naquela palavra. Você vai vivendo de fé o quê? Em fé. De convicção em convicção, na revelação que dia após dia ele traz no seu coração. Naquela certeza da bênção, certeza da vitória. Amém? E aí ele diz mais para a gente estar finalizando e orando. Ele diz, como está escrito, o quê? Mas o justo viverá do quê? Da fé. Pronto, acabou. Aquele que é justo, aquele que crê no sacrifício de Cristo na cruz, essa pessoa foi justificada no sangue dele, e nós temos como obrigação viver da fé. Viver da fé significa não viver da circunstância, não viver daquilo que é aparente, daquilo que muitas vezes os nossos olhos querem mostrar que é contrário à palavra. Estão entendendo? Sim ou não? Nós não podemos viver dessa maneira. Romanos 12:2, a Bíblia diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do que é? Do vosso entendimento. O que ele estava dizendo aqui? Que nem eu nem você podemos nos conformar com a doença, não podemos nos conformar com a miséria, amém? Não se conforme, ele diz, não se conforme com esse mundo. Quem está conformando com o mundo está se colocando debaixo do jugo desigual novamente. Uma vez que fomos libertos em Cristo, se eu me conformo com a situação, eu me conformo com a miséria, me conformo com a doença. Tem pessoa que se conformou tanto com a doença que ela já diz, a minha doença. É verdade ou não é? Ai, essa minha doença, já conformou tanto que já assumiu a doença para ela, né? Está amarrada em nome de Jesus, amém? Então ele diz, não vos conformeis com este mundo, não posso me conformar, eu tenho que me conformar com o que Cristo fez por mim, que ele comprou para mim o direito de desfrutar saúde, de viver bem, de ir bem em todas as coisas como bem vai a minha alma. Então ele diz, não vos conformeis, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então a obrigação de transformar a nossa mente não é de Deus, é nossa. Ele nos deu essa ordem, ele diz, transformai-vos, para mim e para você. Ele está falando, se transforme pelo novo entendimento que você tem recebido do Evangelho, de fé em fé. Se transforme por essa revelação, amém? Ponha na tua cabeça, ele está dizendo em outras palavras, que você foi liberto em Cristo Jesus para viver em novidade de vida. Hoje o pecado não tem mais domínio sobre você, a enfermidade não tem mais domínio sobre você, a miséria não tem mais domínio sobre você, porque em tudo fomos enriquecidos, diz a palavra de Deus, amém? Então eu tenho que não me conformar, mas transformar a minha mente, para que aí sim eu vou experimentar toda boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida. Digam graças a Deus. Você crê nisso, sim ou não? Então nós vamos orar agora. E eu creio que Jesus vai varrer aqui este lugar. Ele vai aqui lotar esse lugar de bênçãos, de cura, de milagres, porque é isso que Jesus faz. Ele opera. Ele é a salvação para todo aquele que crê. Aí nós falamos no começo, tudo é possível para aquele que crê. Está vendo aí? O crer é a peça-chave para que você possa receber a sua bênção. Só para a gente finalizar e orar. A Bíblia fala no Evangelho de João de um homem que tinha um filho que estava à beira da morte. O seu filho estava morrendo. Quem é pai e mãe aqui? Levanta a mão assim, ó. Você vai entender o que eu estou falando, também sou mãe. Imagina você ver o seu filho morrendo. Que situação? É verdade ou não é? Quantas vezes você quer estar no lugar do seu filho quando você vê o seu filho doente? Sim ou não? Né? Uma vez eu falo que eu levei um puxão de orelha de Deus, lá em Portugal ainda, minha filha era recém-nascida, ela teve convulsão, e ela virou os olhos, ficou roxa assim, em cima dos meus braços, e aí eu virei e falei assim, Jesus, eu falei assim, eu queria estar no lugar da minha filha, né? Quando ela era pequenininha. Eu falei, Jesus, eu queria estar no lugar dela. Jesus falou no meu coração aqui dentro, ó,
para que você queria estar no lugar dela, se eu já estive no lugar dela, substituindo ela na cruz? Eu falei, nossa, obrigado, Jesus, o Senhor tem toda a razão. Então, às vezes, a gente pensa com o sentimento. Eu sempre falo, Deus não opera através do sentimento, Ele opera através da fé. Amém? É da certeza, da convicção. E aí esse pai, imagina a dor do coração daquele pai, vendo seu filho à beira da morte. Ele ouviu falar de Jesus, foi até Jesus. Ele foi com um pensamento, eu vou chegar lá, vou rogar que Jesus desça à minha casa. E ele vai descer, ele vai impor as mãos sobre o meu filho, vai orar, meu filho vai ficar curado. Não é assim que a gente faz, às vezes, o plano, né? Eu vou na igreja, a pastora vai fazer, vai pôr a mão em mim, e aí eu vou ser curado. Mas a Bíblia diz que o homem faz o plano do coração. Mas de Deus vem o quê? A resposta do quê? Da boca. Vai vendo que coisa bonita. Ele pensou na mente dele que Jesus desceria à casa dele. Quando ele chegou em Jesus, ele falou, Jesus, o meu filho está à beira da morte e eu vim rogar ao Senhor que desça à minha casa. Jesus deu outro entendimento para ele. Jesus só falou isso, ó. Vai que o teu filho o quê? Vive. Jesus nem orou. Jesus olhou para ele e falou, vai, teu filho vive. Ele foi com o pensamento que Jesus desceria com ele, mas o pensamento de Deus era outro. Se ele acreditasse, bastava aquilo ali, porque para quem crê, basta uma palavra. O que aconteceu? A Bíblia diz assim, e disse Jesus, vai que o teu filho vive, e creu ele, ó, peça-chave, e creu ele e foi embora. Ele pegou aquela palavra de Jesus como verdade. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia. Tá vendo aqui? Às vezes a pessoa vem, eu vou esperar, a pastora vai pôr a mão na minha cabeça e vai ser curado. Não, nós vamos orar aqui, Jesus vai curar você aí. Porque não sou eu que curo você, quem cura é Cristo. Eu não preciso colocar minha mão na sua cabeça. Você precisa crer para que Ele venha operar em você. Amém? O que ele fez? Ele pegou como verdade a palavra de Cristo e foi. No outro dia, quando ele estava chegando à casa dele, o servo saiu e disse assim, Senhor, o teu filho vive. Imagina a alegria do coração. E ele falou, o pai, a que hora isso aconteceu? O servo falou, ontem, às 7 horas da noite a febre o deixou. Aí a Bíblia diz, e lembrou o pai que foi a mesma hora que Jesus disse, vai que o teu filho vive. Oh, glória a Deus, amém? Viu como o evangelho é simples? Você crê, você recebe a bênção de Deus.